O Movimento Nacional de Oração da IPI do Brasil, mais conhecido como MNO, foi aprovado em 1º de agosto de 2019 durante a reunião da Assembleia Geral da IPI do Brasil realizada em Sorocaba. O seu objetivo é o de definir ações que conduzam a IPI do Brasil a aprimorar sua vida de oração como um caminho para aumentar a sua intimidade com Deus, como uma fonte de direcionamento para as decisões estratégicas, para ampliar a comunhão entre os irmãos da denominação e, essencialmente, como um caminho para sua revitalização e crescimento. O MNO tem como atribuições a realização das vigílias nacionais, A realização de cursos sobre espiritualidade e oração, a promoção de encontros de intercessores, a realização de lives com a temática espiritualidade para a Igreja Nacional, a promoção das semanas de Pentecostes, da reforma e de oração, a promoção das disciplinas espirituais, jejum, leitura da palavra, confissão e outros. o estabelecimento de parcerias com os ministérios e secretarias da IPI do Brasil. Os representantes dos presbitérios na Assembleia Geral da IPI do Brasil de 2019 esperavam como benefícios do Movimento Nacional de Oração: Revitalização da Igreja com 93%, maior comunhão entre os membros com 84%, crescimento do número de membros com 70%, milagres com 60%, além de maior intimidade e comunhão com Deus. salvação, Revitalização pessoal, edificação pessoal, maturidade espiritual, saúde espiritual, santificação aprendizado. e maior compromisso. Você é nosso convidado, você pode fazer parte. Nós queremos muito mais homens e mulheres orando. Nós não somos uma parte separada da igreja, estamos dentro do movimento. O movimento de oração está dentro da estrutura da igreja, da IPI do Brasil. Portanto, você é convidado a fazer parte desse movimento tão especial. Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse importante momento que comemoramos a Reforma Protestante do século XVI, na Semana de Oração, queria compartilhar com os irmãos sobre o texto de Marcos, capítulo 9, dos versos 14 a 29, que fala sobre um jovem que fora levado pelo seu pai para os discípulos, porque ele tinha desde a sua infância um espírito que o atormentava. E diz o texto da palavra de Deus que os discípulos não conseguiram livrá-lo desse espírito mau. Ele então tem um encontro com o Senhor Jesus e esse pai derrama o seu coração, dizendo o que acontecera, o que ele esperava, e Jesus então tem um diálogo com ele. E no versículo de número 21, Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a sua infância. Então, era um momento em que aquele pai passava com a sua família desde a sua infância. E diz o texto que ele termina dizendo assim: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Respondeu Jesus: ao que tudo é possível para aquele que crê. Então, nós podemos ver que Jesus abriu um diálogo com aquele homem, entendeu o que se passava com ele e com a sua família, e Jesus então fala sobre estar crendo, tendo uma atitude de confiar e confiar de todo o coração. E diz que aquele homem, meus amados, imediatamente ele exclamou e com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus e buscar com intensidade a presença do Senhor. E este homem nos dá uma lição tremenda de humildade. Ele não desanimou porque os discípulos não conseguiram realizar o que ele buscava. Mas diante de Jesus, ele clamou, ele derramou o seu coração,
ele foi um homem que estava dizendo: preciso de ti, Senhor, mas preciso muito mais, que tu hajas na minha vida, não somente na vida do meu filho, mas na minha vida. Por isso, ajuda-me na minha falta de fé. Meus amados irmãos, vivemos dias difíceis, quando vemos igrejas com dificuldades de crescimento, com perdas de membresia, mas é necessário que nós estejamos voltando os nossos olhos e os nossos corações para Jesus. Não desanimarmos, não esmorecermos, não deixarmos que as situações que nos cercam nos levem a desistir. Mas, Senhor, irmãos, que nós possamos tomar uma atitude como aquele pai. Busque ao Senhor, derrame o seu coração, a sua vida e a vida da igreja diante do Senhor. Clame ao Senhor, derrame lágrimas, dobre os seus joelhos e busque a presença do Senhor. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que assim como aquele pai foi abençoado e saiu daquele local com o seu filho totalmente curado, livre daquele espírito mau, nós veremos também as nossas igrejas tocadas pelo Senhor através da ação e do poder do Espírito Santo, livre de tudo aquilo que impede que o Senhor possa estar presente, abençoando e fazendo uma obra grandiosa. Eu queria desafiar você, a sua igreja, a IPI do Brasil, a estarmos clamando ao Senhor, estarmos dobrando os nossos joelhos e estarmos dizendo: Senhor, ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, renova as nossas forças, Senhor, que nós não venhamos a desanimar. E, meus amados irmãos, eu tenho certeza de que esse clamor subirá até o teu trono de Deus e a ação do Espírito Santo será presente, poderosa e verdadeira. Assim fora com aquele pai. E eu verei irmãos se regozijando e dizendo: o Senhor abençoou e minha vida foi transformada, reavivada, a igreja foi reavivada porque buscamos o Senhor, colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. E diz o texto da palavra de Deus que aquele homem poderia voltar para a sua casa e testemunhar do que Jesus fizera, não só na vida do seu filho, mas na sua vida. E tenho certeza que Deus vai abençoar as igrejas, nós vamos sair, testemunhar e dizer o que Deus tem feito na vida das igrejas, na vida nossa, e assim nós estaremos a cada dia proclamando que há um caminho, há uma verdade e uma vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, em quem buscamos sempre aquela força, e olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós nunca vamos esmorecer. Deus abençoe a IPI do Brasil, Deus abençoe a sua vida, a sua igreja, e continuemos firmes a carreira que nos está proposta. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde hoje e sempre. Amém, amém, amém. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcos Gomes, estou pastoreando a IPI de Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz é uma cidade que fica no interior de São Paulo, pertence ao presbitério de Ourinhos e ao Sino do Sudoeste Paulista, uma igreja acolhedora que ama a Deus e ama as pessoas. Eu estou aqui para falar um pouco da torre de oração da igreja local e da torre de oração do presbitério de Ourinhos. A torre de oração ela nasce a partir de um desafio que o Ministério Nacional de Oração nos fez. O Ministério Nacional de Oração ele nasce em agosto de 2019 com uma Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral eu estava lá com alguns irmãos, e o nosso querido irmão Edgar, e o nosso irmão Edgar é convidado então para coordenar o Ministério Nacional de Oração. O Ministério Nacional de Oração é um ministério muito abençoado, é um ministério que nasceu no coração de Deus, e a nossa igreja ela tem uma torre local que está em pleno funcionamento. É uma torre abençoada e abençoadora, onde tem várias pessoas da nossa igreja, e essas pessoas elas são chamadas à prática da oração. É muito abençoado esse ministério, porque várias pessoas
têm dado relato e têm dado testemunho de que foram abençoadas através das orações, através dos nomes que foram colocados nas torres. No presbitério de Ourinhos também nós temos várias pessoas da nossa Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz que participam do presbitério. E algumas pessoas da Torre Nacional de Oração. Olha que bênção, né? Que bênção que tem sido para a nossa igreja, que bênção que tem sido para irmãos da nossa igreja também. Os projetos de amor ao próximo também acontecem na nossa igreja de uma forma muito saudável, de uma forma onde projetos foram colocados em prática, deixaram de ser projetos e passaram a ser programas, e esses programas também têm sido abençoados na nossa igreja. Temos o relato, o testemunho de vários irmãos, que depois os irmãos vão ver também, e louvamos a Deus por isso. O nosso pedido a Deus é que as igrejas sejam desafiadas a estarem fazendo as torres locais e também os presbitérios sendo desafiados também a terem as suas torres nos presbitérios. Que Deus possa nos abençoar, que você tenha a alegria de servir ao Senhor, que você tenha satisfação de saber que nós também podemos fazer parte de projetos na igreja e esses projetos serem abençoados, e nós também somos abençoados por isso. Que a gente possa olhar para o autor e consumador da nossa fé, que a gente possa ter a alegria de fazer a obra de Deus com amor, com dedicação, e que a nossa igreja possa crescer cada vez mais. Que Deus abençoe a sua vida e até mais. Olá, querido irmão, irmã, graça e paz. Eu sou o pastor Márcio Liares, sou pastor da IPI de Santa Cruz do Rio Pardo, igreja localizada no interior do estado de São Paulo. Eu estou aqui para testemunhar o quanto Deus tem nos abençoado como igreja local através da torre de oração. Nós somos chamados por Deus para orar sem cessar. E no início de 2021, quando ainda enfrentávamos a pandemia do coronavírus, fomos incentivados pelo nosso irmão Edgar, que é o idealizador da torre de oração, a começarmos uma torre local em nossa igreja. E assim fizemos. Em março de 2021, demos início a essa nova atividade de oração em nossa igreja, neste novo formato, onde toda a igreja é desafiada a estar unida em oração, orando uns pelos outros, orando pela igreja local, orando pelos de fora, pelos perdidos, orando também pela igreja nacional e por todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. Como pastor, eu tenho percebido, eu tenho visto a ação de Deus em nossa igreja. Deus tem despertado pessoas, Deus tem tocado, Deus tem abençoado pessoas. Contudo, eu penso que isso que já tem acontecido são apenas gotas do grande mover, do grande derramar do Espírito Santo que virá sobre a nossa igreja. Eu creio nisso, eu creio num grande avivamento do Senhor. Esse é o nosso desejo como igreja local. Estamos orando por isso, estamos orando para que a nossa igreja seja uma igreja cada vez mais avivada, uma igreja poderosa na pregação do Evangelho, uma igreja poderosa nas boas obras, para que assim o nosso Senhor seja em tudo glorificado. Por isso, quero convidar você para que juntos continuemos a orar pela nossa igreja, a orar pela IPI do Brasil. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a IPI Olá, do irmãos, Brasil. paz do Senhor. Sou Josiane, aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo. Quero mostrar para vocês aqui, a pedido do pastor Marcos, dos pastores aqui da igreja, e contar um pouquinho rapidinho para vocês como é que foi o nascimento dessa horta linda, que foi na época da pandemia, em 2021. A gente entrou na Torre Nacional de Oração, que não tinha, né, na época do isolamento total social, né? E a gente participou de um curso do Edgar, que é o coordenador do Movimento Nacional de Oração. E ao final do curso, ele desafiou a gente
a escrever um projeto, a montar um projeto de amor ao próximo, baseado naqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável do planeta, e que eu não conhecia, ele explicou pra gente, achei muito interessante. E Deus tocava o nosso coração através de oração, mesmo querendo fugir, mas Deus mostrava que a gente podia fazer alguma coisa onde a gente está, né? Onde a gente está plantado. E nasceu isso aqui no nosso coração, e para honra e glória do Senhor está aqui, totalmente para a glória dele. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó, as alfaces que a gente plantou, as crianças plantaram, foram 7 encontros o ano passado todo. As crianças plantaram, a gente colheu junto. Então foi um trabalho muito bonito, a gente plantou cenoura, depois colhemos cenoura e fizemos bolo de cenoura aqui aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui é a cozinha nova da igreja. Esse é o nosso irmão querido Carlos Vicente, que ele está acabamos de colher 9 alfaces. Fala um oizinho aí. Tudo bem? 9 alfaces, aí ele vai levar e entregar para os irmãos que necessitam na igreja. Oi? Os irmãos que recebem cesta básica. Os irmãos que recebem cesta básica aqui mensalmente. Olha a torre da nossa igreja ali, ó, que linda a nossa igreja, nós temos um espaço bom. Então o irmão vai entregar, então isso é a bênção do Senhor. Obrigado, irmão. Tá, irmão. Deus abençoe. Tchau. Beleza. Então, irmãos, é isso. Essa horta, para honra e glória do Senhor, saiu do papel. Faz um ano, agora em junho fez um ano. É importante falar que é o primeiro projeto prático do projeto Educa, que foi a Ângela, minha irmã também, que criou, através de oração, tudo fruto de oração e tudo para honra e glória do Senhor, né? A palavra fala, um planta, o outro rega e Deus que dá o crescimento. E foi Ele que deu o crescimento e está dando o crescimento, tudo para honra e glória dele. Um abraço, irmãos, Deus abençoe. A paz, irmãos, eu sou Ana Basílio, eu sou da Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. E para falar dos programas de amor ao próximo que a igreja possui, que são os PAPs, me leva a falar primeiro das torres de oração. Nós temos as torres de oração, a local, que funciona às terças-feiras, e temos a torre de oração do presbitério de Ourinhos, que funciona aos domingos. E nós oramos na torre. E as orações, né, nos fortalecem. As orações fortalecem a igreja. E, inclusive, quando eu estou na igreja, que eu vejo lá um irmão que há muito tempo não comparecia na igreja, eu lembro que na torre nós oramos para que os irmãos que estivessem afastados retornassem para a igreja. Quando eu estou na igreja que um irmão pede para auxiliar nos serviços de diaconia, eu lembro que nós oramos na torre para que os irmãos da igreja se envolvessem mais nas atividades da igreja. E então são respostas de oração o que a igreja possui, né? E então os programas de amor ao próximo são respostas de oração. Nós temos o programa de discipulado, onde ele acontece uma vez na semana, de acordo com a agenda da pessoa. É composto por 20 lições, sendo que cada lição abrange uma área da vida do indivíduo. E ele é para novos membros, e também é para membros ativos da igreja, se assim ele quiser participar. E o discipulado leva o cristão a ser mais maduro, né? Na fé, no caráter. Ele procura, ele é ensinado a imitar cada vez mais, o mais próximo possível, o caráter de Jesus Cristo. Então é um programa que cresce não só quem está discipulando, como quem está sendo discipulado. O crescimento é de ambas as partes, né? Nós temos também o bazar. O bazar ele acontece uma vez no mês,
num bairro onde nós temos uma congregação, e é um bairro de uma população com baixa renda. Nós oferecemos roupas boas por R$3. E o dinheiro arrecadado é para compra de alimentos, cestas básicas, roupas, remédios, passagens. Nós oferecemos uma média de 20 a 25 cestas mês. E nesse mesmo bairro acontece também um encontro semanal, onde a igreja recebe crianças do bairro e essas crianças são evangelizadas. Essas crianças, elas recebem lanche, né? A igreja oferece um lanche. Muitas crianças vão pelo lanche, mas elas recebem também a alimentação de Deus, que é a palavra de Deus. E algumas recebem até a alfabetização junto com a evangelização. Lá ocorre também o culto e o atendimento às crianças. E nós temos também o projeto da Hortinha. Ele já encerrou esse programa, o tempo dele, mas a horta continua e as crianças usam dos produtos da horta para aplicar suas atividades de evangelização na cozinha. A igreja possui outros programas de amor ao próximo, mas o tempo agora não me permite falar dos outros. Amém? Olá, eu sou a Neuci, esposa do reverendo Marcos, e vim aqui um pouquinho para falar sobre a nossa experiência de oração junto ao Ministério Feminino da nossa igreja. Nós mulheres temos nos reunido às terças à tarde para um momento de oração, confraternização, um momento também de meditação da palavra. Temos sido enriquecidas nessas tardes, nesses momentos, e Deus tem falado profundamente aos nossos corações. É um momento também que nós oramos juntas por nossas causas, e Deus tem falado conosco, tem nos fortalecido. É um momento também que nós contamos com a participação de outras mulheres, além das irmãs da nossa igreja, irmãs da comunidade, de outras denominações, irmãs da Igreja Católica. Então é um momento também que nós podemos fazer o discipulado. Nós temos também falado do amor de Cristo, da bondade do Senhor, e tem sido um momento mesmo enriquecedor. Fica aqui meu desafio enquanto mulher, para que você também se reúna com outras irmãs e que juntas na sua igreja vocês desenvolvam esse ministério de oração, seja em favor dos nossos filhos, como nós temos também nos domingos antes da escola dominical, seja em favor das nossas famílias, em favor da nossa igreja e por nós mesmas, para que sejamos fortalecidas no dia a dia, e com certeza o Senhor irá falar muito aos corações das irmãs, assim como tem falado aos nossos corações. Um abraço a todos. Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Priscila Coutinho e eu estou como coordenadora do Movimento Regional de Oração no Presbitério de Campinas desde 2020. No dia 9 de março de 2020, nasceu a nossa torre presbiterial, com 67 participantes, intercessores e iniciamos com 4 plantonistas. Hoje nós estamos com 7 plantonistas. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, irmãos. O Senhor tem despertado pessoas a orarem umas pelas outras, orarem pelas nossas igrejas, e nós temos visto milagres acontecerem. E nós gostaríamos então de ouvir nesse momento alguns testemunhos que eu creio que será de relevância na vida espiritual de cada intercessor e também um despertamento para os nossos presbitérios e nossas igrejas locais. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o pastor Sidney Costa, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Indaiatuba. Sou também intercessor na Torre de Oração do Presbitério de Campinas. Ao ser convidado a compartilhar uma experiência em relação à Torre de Oração, veio ao meu coração alguns versos do livro de Filipenses,
Filipenses 4, 6 adiante, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Shalom de Deus, a paz. Esse tem sido o nosso anseio, seja em relação pessoal, familiar, ministerial, igreja local, presbitério, reino de Deus. Essa tem sido a nossa expectativa. E desde que tenho participado da torre de oração, eu tenho percebido ser um instrumento para que nós pudéssemos viver essas experiências. Um tempo, um espaço, uma oportunidade de partilhar as nossas ansiedades, preocupações, sonhos, para provarmos o shalom, a paz de Deus. Na minha vida pessoal, tenho testemunhado isso, o cuidado do Senhor, de forma amorosa, graciosa. Vivi nos últimos anos uma transição pastoral em que também testemunhei o agir do Senhor, cuidando, conduzindo, confirmando, seja no meu coração como no coração das igrejas envolvidas. Olhando para a igreja local, pós-pandemia, temos visto também o quanto o Senhor tem sido misericordioso. Também como presbitério, apesar dos desafios, como Deus tem revelado a tua ação, a tua provisão, a manifestação da tua graça sobre as igrejas jurisdicionadas ao presbitério de Campinas. E mais do que isso, apesar de muitas vezes acharmos que as igrejas estão apáticas diante das situações que temos vivido como mundo, como nação, nós também temos visto o Senhor levantar irmãos e irmãs comprometidos com o Evangelho para proclamar a salvação e a transformação em nossa sociedade. Irmãos e irmãs, e eu não vejo que seja por outro motivo, que não seja por esse momento de oração, por esta corrente, por esse compromisso, por essa intimidade com o Senhor. E Ele tem nos concedido essa paz. Por isso, eu quero testemunhar sobre a importância da torre de oração, sobre a importância de estarmos unidos como povo de Deus, intercedendo com o mesmo propósito, seja diante das nossas necessidades pessoais, nossas comunidades e também pela nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Que o Senhor seja louvado por essa iniciativa e continue acrescentando entre nós, dia a dia, aqueles que vão sendo salvos e esses engajados com o reino de Deus em unidade e oração. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Olá, amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja em cada um de vocês. Eu sou o pastor Heber Silva, eu sou o pastor da IPI Betel de Campinas, São Paulo. A minha experiência com a torre de oração, ela aconteceu aproximadamente 2 anos atrás, durante meu período de licenciatura, quando, a convite da irmã Priscila, a coordenadora, eu fui inserido neste grupo de oração, e eu tenho percebido de lá para cá que cada vez mais o número de pessoas que têm me procurado a fim de expor seus problemas para que eu possa estar intercedendo por elas tem aumentado cada vez mais. E isso também tem afetado não só a minha vida pessoal e ministerial, mas também a minha vida comunitária. A igreja logo percebeu a importância de estarmos com Deus e por isso hoje nós temos a torre de oração local da IPI Betel. Muitas pessoas enfermas, desempregadas, com problemas emocionais têm sido sustentadas pelas orações dos irmãos. O texto de Marcos, capítulo 3, verso 14, nos diz que Jesus designou 12 homens, os chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar.
Então, esse texto nos ensina que antes de fazermos qualquer coisa para Deus, é necessário estarmos com Deus. O que Deus quer fazer não é mais importante do que o que Ele quer fazer em nós, do que através de nós. O que Deus faz em nós é mais importante do que Ele vai fazer através de nós. Primeiro Ele faz as mudanças necessárias em nós, e depois Ele envia pessoas transformadas, pessoas que aprenderam a estar com Ele. Essa é uma grande mudança de mentalidade que tem acontecido nas nossas vidas aqui na comunidade Betel. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Graça e paz. Eu sou o Roberto, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Jaguariúna. Nós fazemos parte do Presbitério de Campinas. Nós também fazemos parte desse movimento, desse ministério que é a Torre de Oração. E é sobre isso que eu quero testemunhar e compartilhar, ainda que brevemente, com você. A começar sobre aquilo que Deus vem fazendo na vida da minha família. Toda terça-feira nós estamos tendo a experiência de separar um tempo de qualidade, um tempo de comunhão, um tempo de oração. Um tempo onde nós compartilhamos o nosso coração, um tempo onde nós dividimos as nossas preocupações, as nossas alegrias, e nós oramos em favor um do outro, oramos em favor e intercedemos pelas famílias da nossa comunidade, pelo Presbitério de Campinas e pela Igreja Nacional. Isso tem nos fortalecido muito enquanto família. E quando eu olho e vejo esse mesmo movimento acontecendo a nível da nossa igreja local, do nosso presbitério e a nível da nossa igreja nacional, isso alegra demais o meu coração. Enquanto igreja local, nós temos experimentado a oportunidade de poder orar, de interceder uns pelos outros e de dividir de forma específica alguns pedidos. Dentre eles, nós temos orado pela construção do nosso templo. E recentemente nós começamos essa construção e hoje, exatamente hoje, essa construção, essas paredes, elas estão na altura de 2,5 metros. É resposta de oração. Nós não temos dúvida nenhuma que é uma resposta de oração. Quando nós oramos em comunhão, em conjunto, enquanto igreja, Deus, Ele nos ouve. Quando nós oramos em conformidade à vontade dEle, Ele nos ouve. E quando eu penso que eu não estou sozinho aqui no meu ministério, quando eu penso que a igreja local não está sozinha com os nossos desafios, que há outros irmãos e irmãs orando, intercedendo por nós, isso, além de alegrar demais o meu coração, me fortalece e me motiva e me traz esperança. Então eu sou muito grato mesmo a Deus pela vida de cada um de vocês que participam desse ministério, que se comprometem com esse ministério que é maravilhoso e muito lindo de poder orar e de interceder uns pelos outros. Que Deus nos abençoe, que Ele continue nos capacitando, que Ele continue nos motivando e que cada vez mais e mais pessoas possam se somar a esse ministério. Amém? Que Deus te abençoe. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o pastor Nilson, da Cruzaco. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Independente Jardim Pacaembu e tenho o privilégio hoje de ter uma torre de oração local e participar também como intercessor da torre regional, né, de oração. Eu agradeço muito a Deus pela possibilidade de participar da torre regional e através da torre regional ter o incentivo, né, através dos coordenadores, do movimento regional também de oração, movimento nacional, de poder contar com eles para que a torre local fosse organizada.
Agradeço também porque é um estímulo em que muitas pessoas, né, muitas não, algumas pessoas, né, podem ser usadas para oração, para intercessão, utilizando, né, esse seu tempo, 1 hora, para que possam interceder pelos pedidos, também exercitar a sua espiritualidade na leitura, na oração, na intercessão, no louvor e na adoração. Eu agradeço muito a Deus por isso, que Deus venha abençoar cada dia mais as torres, né, por esse Brasil afora. Um grande abraço. Olá, eu me chamo Pastor Roberto, sou pastor na IPI de Vila IP e intercessor na Torre do Presbitério de Campinas. E esse é um movimento muito gratificante, porque nós podemos a cada dia fortalecer a nossa oração comunitária. Eu sei que muitos têm a sua oração individual, a sua devocional individual, mas quando nós nos unimos para viver a oração de forma comunitária, unânime, conjunta, isso nos fortalece como corpo de Cristo, isso nos fortalece espiritualmente. Então é muito gratificante, tem sido muito gratificante a torre de oração. Eu queria agradecer por essa oportunidade de participar desse momento tão importante e edificador da nossa amada igreja. Deus os abençoe. Temos vivido um momento muito especial no nosso presbitério. Na noite que antecede a abertura da torre, estamos nos reunindo online com pastores, líderes, intercessores, plantonistas, representantes das igrejas para orarmos pelo nosso presbitério, pelas igrejas, pelos jovens, crianças, lideranças, e tem sido um momento ímpar cada segunda-feira à noite. Gratidão. Somos gratos a Deus pelo nosso presbitério. Nosso presbitério tem abraçado o movimento nacional de oração. De 19 igrejas, 17 já fazem parte da torre de oração. De 3 projetos de plantação de igreja, 2 fazem parte da torre de oração. E nós temos 3 congregações que ainda precisam ser alcançadas. E nós temos orado para que todo o presbitério esteja conosco em oração. Louvamos a Deus também porque igrejas têm compreendido a necessidade de orarmos com intencionalidade e igrejas também têm aberto suas torres locais. Meu nome é Terezinha Faustino, sou da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Pacaembu, intercessora e plantonista da Torre do Presbitério de Campinas. Amados irmãos e irmãs, venho compartilhar com vocês o que o Senhor tem feito na minha vida, neste ministério tão abençoado que colocou em minhas mãos. Quando recebi o convite para participar desta torre de oração, disse ao Senhor: como posso, eu tão pequena, orar junto a homens e mulheres tão sábios, tão conhecedores da palavra, pois nada posso, nada sei. E sua resposta foi: sou eu que dou sabedoria, capacito, apenas vá, e em mim encontrarás tudo que necessitares. E assim eu fiz com alegria no coração, olhando e sentindo bem perto a presença do Senhor e dizendo ao Espírito Santo: usa-me. Nessa época mal conseguia andar, muitas vezes segurar o celular nas mãos era para mim impossível, pois me faltavam forças. Orei chorando, triste, muitas vezes depois de muita humilhação, sempre deitada em minha cama, mas mesmo sem poder sequer sinalizar, por vezes não deixei de orar, nenhum dia sequer.
Para completar a minha alegria e sabendo o Senhor o quanto amo falar com Ele, fui convidada a ser plantonista. Teria então que aumentar o meu horário de 1 hora para 3 horas de oração. E agora orar pelos que oram, e caso alguém se ausentasse, necessitaria também de orar pelos pedidos da torre. 8 pessoas hoje oram em meu plantão. Criei com cada uma delas um vínculo de amor, carinho, união, ajuda, compreensão, algo extraordinário na minha vida, pois cuido das minhas ovelhinhas e elas de mim. Conheço-as até no falar, se alegres ou tristes estão. E embora nunca as tenha visto pessoalmente, choro e me alegro com elas. Sou idosa, tenho mais de 70 anos, próteses e cirurgias pelo corpo todo, porém, hoje posso andar, sentar, levantar e até ajoelhar, sem ter dificuldades. Oro em 4 torres de oração e 2 grupos de intercessão, e vos digo, tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo Deus de milagres de ontem é o de hoje. Venham buscar suas bênçãos. Unam-se a nós em oração. Venham buscar as suas bênçãos. Ele tem prazer em nos abençoar. O Salmo 92 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Como vimos pelos testemunhos, o Senhor tem feito grandes coisas, tanto no presbitério como na vida pessoal dos intercessores. E o que nós pretendemos fazer para 2024? Nós pretendemos avançar, que essa comunhão presbiterial cresça, as secretarias se unam para que o reino avance aqui em Campinas e nos arredores, e que nossa igreja seja uma igreja relevante em cada bairro e que sejamos poderosas, igrejas poderosas em oração. Cremos que assim nós veremos grandes coisas acontecendo em nosso meio. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele cresça e que nós diminuamos cada vez mais, porque a Ele seja toda a honra e toda a glória. Nós somos servos aqui e queremos continuar a ser dos servos o menor, para que o Senhor apareça em nossas vidas. Em nome de Jesus.